a segunda parte aqui da aula. Vou falar um pouco mais sobre as atividades. São atividades que são consideradas fundamentais para o desenvolvimento de software. Quase todo livro de engenharia de software vocês vão ver essas atividades aí. Está no Presma, está no Somerville, inclusive o Somerville organiza o livro dele em função dessas atividades. São coisas que as pessoas têm que fazer, mesmo que tenha atividades específicas que a empresa alfa que desenvolve tal sistema tem alguma atividade específica, tem as atividades genéricas que ela certamente vai ter também. Então, o que a gente vai discutir aqui são atividades genéricas que praticamente toda empresa segue para desenvolver software, que já foi propostas e estudadas aí desde o início da engenharia de software. Então, o livro de Somerville está organizado em função disso. Então, os capítulos iniciais lá falam sobre, depois dos processos, fala sobre requisitos, o projeto, que é a parte de modelagem de software, que vem do inglês design. Então, não confundir com project, que é o projeto mesmo, o produto que você está desenvolvendo, mas aqui é a parte de modelagem, tem esse conflito de nomes aí. Então, a segunda atividade seria projetar ou modelar o software, depois implementar, validar, que aqui inclui também teste de software, que é verificar se não tem bug, se atende ao que foi especificado, se atende o que o cliente deseja. E uma quinta atividade que alguns autores não consideram nessa sequência aqui, mas o Somerville em particular considera, é a questão da evolução. O argumento do Somerville é todo software tem que evoluir, então é uma atividade final aí, é você estar evoluindo o software enquanto o software estiver sendo usado. Vou passar aqui nessa aula rapidamente sobre cada uma dessas atividades aqui, que são as chamadas macroatividades da engenharia de software. Obviamente que cada empresa especifica outras atividades ou quebra essas atividades em atividades menores de acordo com o seu contexto, com o seu ambiente de desenvolvimento. Vou passar um ou dois slides aí sobre cada um desses termos, só para vocês, para quem nunca ouviu falar nisso, ter uma noção do que é requisitos, o que é modelagem, o que é implementação, o que é validação, por aí vai. Então, o que seria a especificação de requisito? É tentar entender o que é a necessidade do usuário com a necessidade do cliente. Você tem uma pessoa que vai lá conversar com o cliente, conversar com futuros usuários de software, para tentar entender qual é a necessidade. E essa necessidade é documentada em função de requisitos, onde requisito seria uma ação que o sistema vai fazer. Não sei se essa definição está boa, porque nem sempre é uma ação, mas para a aula de hoje aqui vamos considerar que o requisito é uma ação. Então o cliente vai dizer, eu quero que o software me faça um relatório dos produtos em estoque. Eu quero que o software tenha um reloginho aqui do lado. Eu quero que o software tenha um botão verde aqui onde eu clico para poder cadastrar alguma coisa. Então o cliente vai te dizer o que ele quer e são os requisitos dele, o que ele precisa que o software faça. Então, alguns exemplos aqui de um sistema acadêmico, vocês já conhecem bem aí. Por exemplo, o requisito seria registrar a nota do aluno, outro requisito calcular a média final do aluno, dizer se foi aprovado ou não. Aí, um terceiro, verificar a aprovação, que está associado aí à média final. Talvez considerando também aqui a frequência. Então, o requisito é algumas funcionalidades que o software vai fazer no final, mas na fase de especificação de requisito, a gente fala que o requisito é uma necessidade do cliente, é uma ação que o sistema vai ter que fazer para atender a necessidade do cliente. A engenharia de requisito é grande, tem muitas coisas por trás, tem uma longa história que a gente vai ver só uma pequena parte da disciplina. Daria para criar uma disciplina de 60 horas só sobre engenharia de requisitos. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas coisas principais da engenharia de requisitos, como essas 4 fases aqui. O estudo de viabilidade, o que é o estudo de viabilidade? Basicamente é ver se o produto é viável de ser desenvolvido ou não, se tem tecnologia hoje em dia para desenvolver ou para atender a necessidade do cliente. O cliente está pedindo alguma coisa que vai além da tecnologia que ele tem hoje, ou vai além do que a gente pode fazer. Depois de licitar ou analisar, seria listar os requisitos, especificar, que é estudar aqueles requisitos e ver se tem conflitos, tem alguma coisa ali que está contradizendo, está sendo redundante. E, por último, validar os requisitos, que é mostrar o requisito para o cliente, o documento de requisito, e dizer é isso que você quer que a gente desenvolva. Aí fecha o contrato, se for o caso, fechar o contrato a priori. Muita coisa que varia de empresa para empresa, então não escrevam tudo aí que eu estou falando, que na sua empresa pode ser diferente. Tá? Aqui é o caso clássico, onde eu vou ter uma validação, fechar um contrato, e aí tem algumas exceções, dependendo da empresa. O que é o projeto em linhas gerais? Seria a segunda atividade aí.
Vamos quebrar o projeto em duas partes, que também é uma coisa complexa, não é tão simples. Em geral, é você ir lá e documentar o software, mas você tem que documentar pelo menos em 2 níveis. Normalmente se documenta o software em 2 níveis. O que é chamado de modelo de arquitetura, isso é o mundo ideal. Obviamente que eu não sei se todas as empresas fazem isso, certamente não. Muitas empresas nem documentam nada, nem fazem o projeto, ou se faz de uma maneira bem rápida. Mas no mundo ideal, na engenharia de software ideal, na engenharia de software tradicional, que geralmente é falado, tem que se fazer o projeto preliminar, que é o modelo de arquitetura, onde você vai definir a estrutura modular do software. Vai definir mais ou menos quais são os subsistemas. O módulo aí seria um subsistema. Essa parte aqui é o subsistema de controle de estoque, essa parte aqui é o subsistema de controle pessoal, essa parte aqui é o subsistema de controle financeiro, e esse subsistema tem que se comunicar. Então isso é o que é chamado projeto arquitetural ou projeto preliminar, que é você simplesmente definir as partes grandes que compõem o seu software, depois você vai refinar isso em partes menores que vão fazer aquilo. E esse refinamento é justamente o projeto detalhado, onde você vai documentar mais baixo nível possível o que é que cada subsistema, o que é que cada módulo tem que fazer. E aí é chamado modelo de projeto ou design. A gente vai ver vários diagramas que a engenharia de software propõe para fazer essa parte de documentação, tanto do projeto preliminar, modelo de arquitetura, quanto do projeto detalhado. Então, só para ilustrar aqui o que é o conceito de projeto, o que é o conceito de modelagem, é mais ou menos equivalente ao modelagem de uma casa. Então, antes de você construir uma casa, antes do pedreiro ir lá construir uma casa, vem um engenheiro para fazer um desenho da casa. Vem um engenheiro hidráulico, por exemplo, para fazer o desenho do encanamento, vem um engenheiro elétrico para mais ou menos fazer o desenho da parte elétrica, um engenheiro civil para fazer a planta baixa mesmo, decidir onde vai ter parede, onde vai ter janela, qual que é o material para usar, qual que é a espessura, as dimensões. Então isso é feito antes de construir a casa. Em alguns casos vem até uma maquete, antes mesmo do produto estar pronto, é feita uma maquete para ter certeza que aquilo é viável de se fazer, e já tem uma estimativa de preço, de tempo, de custo, de material e por aí vai. Então em software seria a ideia equivalente. Então antes de produzir software, a ideia é que eu faça uma documentação do software. Vocês não precisam entender esses modelos aí, peguei alguns modelos aleatórios da UML, mas isso aqui seria dizer o que vai ser um software. Nesse caso aqui é um software bancário aí, eu não vou dizer o que é uma conta, o que é uma pessoa, o que é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, o cliente especial tem a conta especial, o cliente tem a conta poupança, o cliente tem a conta comum e por aí vai. Então é só uma parte, não está tudo aqui, só para vocês terem uma ideia que também tem que fazer os desenhos antes de produzir software, pelo menos a engenharia de software tradicional prega isso. Depois que eu tenho o projeto, a próxima fase, se eu pensar numa sequência aí, seria a implementação. Então, eu fiz a documentação, vou implementar, e basicamente o que essa atividade faz é transcrever em código aquilo que foi decidido na fase de projeto. Na fase de projeto, geralmente é a fase onde se toma decisões, seja em projeto arquitetural, se toma algumas decisões mais alto nível, projeto detalhado, toma algumas decisões mais baixo nível, e a programação seria transcrever essas decisões em código. Obviamente que na prática não é bem assim. Implementação não tem muito o que dizer, vocês já fizeram várias disciplinas de programação no curso aí, eu imagino. Então, os AEDs da vida, programação modular, programação de computadores, programação orientada a objetos, por aí vai. Então, mesmo que não seja pré-requisito dessa disciplina, pelo menos na grade não é, mas eu assumo aqui que todo mundo conhece alguma linguagem de programação, sabe programar. Principalmente sabe programar orientado a objeto, que a gente vai usar aqui na disciplina. Próxima atividade aí, então seria a validação. Implementei, agora é a hora de ver se o que eu fiz atende o cliente. Então, o cliente tem que validar. Aí entra, incorporado, aí tem a atividade de teste também, que é testar, ver se não tem bug. Então mesmo que faça tudo que o cliente quer, se tiver cheio de bug, não vai adiantar muito. São duas coisas diferentes que a gente vai ver mais para frente. Mas está dentro de um mesmo guarda-chuva aí, que é a atividade de validação. Você testar, procurar bug, garantir que faz aquilo que deveria fazer, garantir que faz aquilo que foi especificado, e o validação, que é um pouco mais abstrato, que é você garantir que faz aquilo que o cliente quer. Então, às vezes, ele esqueceu de falar alguma coisa, mas na hora da validação ele pode não validar, porque está de acordo com o que foi documentado, mas a documentação não reflete o que eu queria. O que eu queria era outro. Então, é a falha de comunicação que ocorreu no processo.
Então meio que o teste seria mais verificar de acordo com o que foi especificado, e procurar erros, testar e corrigir os bugs. E aí a validação ver se está de acordo com o que o cliente quer. É um pouco mais abstrato, pode estar de acordo com a documentação, mas não está de acordo com o que o cliente quer e não ser validado. A gente vai discutir mais para frente sobre isso. Tem também disciplina, vai ter aulas sobre teste, aulas sobre validação, só para ter uma noção aí do que é isso. Dentro aqui também tem a fase de depuração, de localizar erros, de corrigir erros. É uma atividade meio cíclica que envolve subatividades. Como, por exemplo, se eu quero localizar e corrigir o erro, eu sigo uma sequência aqui de tentar localizar, projetar o reparo. Fase de projeto que é importante, porque reparar um erro pode causar 3 outros erros. Nós temos que pensar numa solução, efetuar o reparo, que seria fazer aquilo que foi projetado, testar para ver se não foi introduzido nenhum outro erro, por aí vai. Isso aqui é só na fase de correção de erros, correção de bugs, mas ainda tem uma outra parte que é de validar com o cliente. Só vocês verem que tem várias coisas aí já dentro, não é só simplesmente validar com o cliente, tem uns refinamentos aí que tem ferramentas para isso, tem técnicas para isso, e a gente vai discutir ao longo do curso algumas delas, não dá para ver tudo, mas algumas dessas coisas. Tem uma classificação de teste que você já deve ter ouvido falar aí, classificação de teste mais conhecida, ou pelo menos é que é usada no livro, distingue 3 tipos de teste: o teste de unidade, ou teste de componente. O nome varia aí de autor para autor, se vocês pegarem outro livro, pode ser outro nome, na empresa de vocês pode usar outro termo. Mas basicamente você quer testar uma unidade, um componente do sistema, uma parte modular, quer testar essas funcionalidades que estão agrupadas aqui nessa classe, no software orientado a objeto, ou nesse subsistema, se for pensar no componente maior aí. E depois eu posso testar as coisas integradas. Então eu testei cada módulo separado, cada componente separado, depois eu testo o sistema como um todo, eu testo partes integráveis, e esse seria o teste de integração. E ainda tem um terceiro tipo, que é o teste de validação, o teste de aceitação, que já testei, funciona individualmente, testei, funciona junto, agora eu vou lá validar com o cliente, ver se o cliente aceita isso, ver se está de acordo com o que o cliente quer, não simplesmente de acordo com o que foi especificado. Vamos para a parte de evolução aqui, seria a atividade que o Somerville coloca aí, que é uma sequência natural do desenvolvimento de software. Essa é uma atividade aí que continua, contínua, depois que você termina de desenvolver e entrega o produto ao cliente. Isso tem cada vez se tornado mais importante na engenharia de software, porque, principalmente nos últimos anos, ou nas últimas décadas, o software não está sendo desenvolvido muito do zero mais. O caso que o aluno apontou aí, que você percebe que aquilo que o cliente pediu já existe. Não faz sentido desenvolver, reinventar a roda. Então, por que não reusar ou pegar aquelas partes que já existem e compor de tal forma que eu atendo o que o cliente quer? Então, não é fazer tudo do zero, mas sim tentar reusar ou tentar pegar coisas que já estão prontas e adaptar se for necessário. Como as coisas não são mais desenvolvidas do zero, então pode-se considerar que isso está em constante evolução, em constante manutenção, em constantes mudanças aí. Não é sempre especificar requisito, projetar, implementar, mas sim, eu pego uma coisa que já está pronta, mexo nela, faço uma manutenção, uma evolução e uso ela em outro contexto com outro cliente. Então, está cada vez mais ganhando força essa questão de evolução. Para motivar, tem o chamado leis de evolução ou leis de lema, que meio que realça ou destaca os problemas aí com a evolução de software. Os problemas que vêm, parece tão bom, né? Eu vou pegar uma coisa que já está pronta, vou reusar e vou economizar tempo aí, mas não é tão simples assim. Um software, ele tende a ter uma vida útil longa, tende a ser usado por muito tempo, tende a evoluir por causa disso, tende a sofrer manutenções constantes por causa disso, que vai ser usado por um longo período de tempo, mas tem a contrapartida. O que acontece se um software for usado por muito tempo? Então, isso foi o objeto de estudo desse cara aí, que é o Nene Lehman, que ele estudou alguns sistemas que eram usados por mais de 10 anos e tentou definir uma teoria por trás da evolução de software. O que acontece com os sistemas de software que são usados por longos períodos por longos anos, por um longo período de tempo. E aí definiu 8 leis, vou passar algumas delas, não vou explicar que não vai dar tempo, mas a gente vai voltar nesse tema mais para frente, que a gente vai falando de evolução de software. Então, só para
tentar ilustrar o que é uma lei de evolução do software. O que o Lehman observou com o estudo dele, que foi vários sistemas ao longo de décadas. Então, um estudo bem grande, bem longo, bem consistente, para tentar identificar o que acontece com o sistema. Então, ele percebeu, por exemplo, que um software sofre modificação contínua. Então, ele definiu a lei da modificação contínua. Então, ele disse na lei dele que todo sistema, pelo menos o sistema que ele estudou, o sistema que é usado por um período de tempo, ele deve ser continuamente adaptado, ou esse sistema se tornará progressivamente menos satisfatório. Então, o software ou ele é mudado, ou ele sofre manutenção e evolução, ou ele vai se tornar pouco satisfatório e vai ser aposentado, vamos dizer assim. Então, todo software tem que ser mudado. Basicamente é isso, mas a gente vai discutir um pouco mais em outra aula. Mas vou pegar um outro exemplo de lei aqui, que ocorre com software também, que o Lehman observou. Parece simples, mas não é tão simples não. Então, parece que é uma coisa intuitiva hoje em dia. Todo software tem que mudar. Mas aí tem justificativos por isso. Tem justificativos de por que isso ocorre. Uma outra observação dele que ele documentou, agora que está escrito parece ser intuitivo também, mas tem um porquê. Ele disse que o software tende a crescer a complexidade. Mais que isso, ele disse que o software cresce em complexidade. O software sempre se torna mais complexo, não tem jeito de mudar isso. Então, ele diz, à medida que o software evolui, então, isso vale para o sistema que evolui, para o sistema que são usados por um longo período de tempo, a complexidade vai aumentar. A única forma, tem uma exceção aqui, só tem uma forma de eu não aumentar a complexidade, é se eu colocar esforço para tentar manter ou tentar diminuir essa complexidade. Se em algum momento a equipe de desenvolvimento falar, opa, esse software aqui está complexo demais, vamos colocar dinheiro aqui, vamos colocar pessoas trabalhando, não para manter o software, mas para reduzir a complexidade. Então, se você não colocar dinheiro, não colocar esforço para reduzir ou para manter a complexidade, o sistema de software vai ficar cada vez mais complexo, até ficar não gerenciável mais, tem que ser aposentado, porque não tem como mais manter de tão complexo ele ficou. Uma outra lei aqui, não vou passar pelas 8 não, acho que são só essa, não sei se tem mais uma, 3 ou 4. Ele observou no estudo dele, que o conteúdo funcional de um sistema, ou do sistema no geral, ele cresce continuamente, não para de crescer nunca. Enquanto o sistema estiver sendo usado, mais coisas vão ser incluídas e a funcionalidade vai só crescer. Isso é feito para manter a satisfação do usuário. Se você não incluir novas funcionalidades, o usuário vai ficar insatisfeito. Então, para o usuário continuar satisfeito com o software tem que cada vez fazer mais coisas. Então, aí a lei do cara nunca está satisfeito com o que ele tem. Ele observou isso em sistema de software, sempre tem que incluir um botão a mais, um relatório a mais, um ícone a mais, um reloginho que não tinha antes, porque se você não ficar aumentando a funcionalidade do sistema, o usuário vai ficar insatisfeito. Se você quiser manter o usuário satisfeito, você tem que incluir mais funcionalidades e com isso o sistema vai crescer continuamente em relação ao conteúdo funcional. Por último aqui, a quarta lei, só que eu vou listar aqui na aula de hoje, não vou entrar em detalhe, é a lei da qualidade declinante. Essa lei diz que o sistema vai cada vez parecer que ele está com menos qualidade, e isso só não vai acontecer se por um acaso ele for mantido e adaptado para reagir à modificação do ambiente. Então, cada dia que passar, se você produz um sistema hoje, um sistema de software, sei lá, um portal web, ou um sistema para Vale, ou um sistema qualquer com uma locadora, e você entrega para o cliente, talvez o cliente vai estar, o nível de satisfação dele vai ser 100. Eu estou plenamente satisfeito com esse sistema que você fez, ele está ótimo para mim, ele atende plenamente as minhas necessidades hoje. Só que com o passar do tempo, o cliente vai cada vez se tornar menos satisfeito. Então, a qualidade vai parecer estar caindo. Então, dizem que a qualidade do sistema parecerá estar caindo, está declinando. Então, cada dia que passa, cada ano que passa, o software vai parecer que está com menos qualidade. Se hoje está com qualidade 100, se daqui a um tempo você perguntar ao mesmo cliente, ele vai dizer, esse software não atende tão bem mais não. Assim, ele era bom, mas agora ele já não está tão bom. Então, parece que o software caiu de qualidade, sendo que é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, com o tempo, o software cair de qualidade, vai parecer que a qualidade está caindo, a não ser que você inclua novas funcionalidades, como na lei anterior, adapte, evolua e faça alguma coisa para poder reagir à mudança do ambiente. Então, na verdade, o software é o mesmo, mas o ambiente evolui. Se o software não mudar, o usuário vai ficar menos satisfeito com aquele software.
resultado disso. Como que a gente poderia casar essas leis aí com o problema de evolução de software, com o problema da engenharia de software. Hoje em dia o custo de evolução é o mais caro de tudo. Esse gráfico aí meio que captura isso. Então, cada vez mais a engenharia de software está preocupada com a evolução, com a manutenção e com a evolução de software, a última atividade. Porque isso aqui já é outro estudo, não é o mesmo do Lehman, não é o mesmo da lei de Lehman, mas outros estudos estavam no livro citado, não lembro qual que é o estudo precisamente, mas tem outro estudo que diz que para a maioria dos sistemas, se você gasta 100 para desenvolver, você vai gastar 300 para manter ele, se você quiser que ele continue sendo usado por X anos, se não me engano 10 anos. Então, se você desenvolve o software hoje e quer que ele seja usado por pelo menos 10 anos, você vai gastar X para desenvolver e 3X para manter. Então, onde que tem que investir? A engenharia de software. Onde está o problema? Aqui na evolução. Então, a engenharia de software hoje em dia está preocupada muito com a evolução. Não tão preocupado com o desenvolvimento. A engenharia de software mais tradicional tinha uma preocupação muito grande com o desenvolvimento, mas hoje em dia está migrando. A preocupação está mais com a evolução. Tem que ter métodos, tem que ter ferramentas, tem que ter forma de tentar baixar esse custo aqui, porque é isso que está encarecendo o software, é você manter ele, você deixar ele usável por um longo período de tempo. Esse aí é o capítulo 1 do Somerville, basicamente. Tem muito mais detalhe lá no capítulo 1, obviamente. Vou pegar um resumo para trazer para a aula. E na aula que vem a gente vai continuar esse processo de software, tentando ver como que essas coisas se encaixam no contexto de uma empresa e quais atividades principais aí da engenharia de software, está destacando, detalhar um pouco mais elas. E depois a gente vê cada uma dessas atividades ao longo do curso. Requisitos, modelagem, implementação, evolução. A evolução vai gastar bastante tempo com a evolução aí, porque é uma preocupação grande da engenharia de software hoje em dia.